Fala pessoal, vamos então aqui começar o nosso conteúdo. A gente vai começar de uma situação bem básica e a gente vai avançando aos poucos, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Bom, a gente vai falar sobre música de modo geral para a gente poder aplicar em qualquer instrumento musical, né? Depois o que vai mudar é a técnica, é a articulação para cada instrumento, né? Ou seja, a aplicação em cada instrumento musical. Mas a música, de modo geral, ela é universal, né? Em qualquer lugar do planeta que você tiver, os conceitos que eu vou passar aqui são conceitos teóricos que serão aplicados em qualquer lugar, certo? Então é importante você que toca violão, guitarra, contrabaixo, bateria, né? Às vezes a gente acha que as pessoas que são envolvidas nos instrumentos rítmicos, né? Não é necessário estudar a música, mas isso é um equívoco, né? É importante que toda a banda, todo o Ministério de Louvor entenda dos conceitos básicos ali de música, tá bom? Inclusive você que canta também, tá? A gente vai passar aqui alguns conceitos de canto. O nosso curso ele não é voltado apenas para um instrumento, tá? Eu até tenho um outro canal, Euler Patrick, que eu coloco só vídeos de violão e guitarra, que são os meus instrumentos preferidos, tá? Que eu mais toco aqui. Mas aqui nesse canal a gente vai pegar o conceito geral, tá bom? De música como um todo. Então, vamos lá então. Pensando em música, tá? Música é uma arte, né? Assim como a pintura, assim como a dança. Na minha opinião, é a arte mais bela de todas, né? E ela tem uma característica importante que através dela você consegue expressar sentimentos, né? Mais à frente a gente vai ver as questões relacionadas às tensões, né? Aos níveis de sensibilidade. E você percebe que é possível, né, tocar uma música mais triste, tocar uma música mais alegre, uma música mais dançante, né? O sertanejo aí, quando a pessoa sofre por amor lá, ele faz uma música mais voltada para essa situação, né? Então a música pode levar um ser humano a chorar, pode levar um ser humano a se alegrar, pode mudar o dia de uma pessoa, né? Pode provocar sensações de agitação, né, e de calma, de tranquilização. Então a música ela tem esse poder, né? Me perdoem aí os pintores, mas diferentemente das outras artes, né, pintura, dança, a música tem esse poder aí de mexer na alma da pessoa, né, de mexer no espírito ali. E, inclusive, o nosso foco aqui é voltado para o Ministério de Louvor. A música ela tem o poder de levar a pessoa a um estado de espírito voltado a Deus, né? Leva a pessoa a uma adoração, leva a pessoa a uma oração, a uma reflexão do que pode estar acontecendo na vida dela. Então a música como arte, ela pega tudo, tá? E ela se divide basicamente em sua execução, se divide em 3 partes, tá? A gente tem a melodia, a gente tem a harmonia e a gente também tem aqui a parte de ritmo, tá bom? Então, geralmente a gente trabalha nessas 3 divisões aqui, tá? A melodia, por sua vez, ela tem uma relação direta com as notas, né? A gente escuta muito falar as notas musicais, né? As 7 notas musicais principais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas o que seria uma nota? Uma nota é quando o som está sozinho, né? Ou quando você tem uma execução única, né? Se eu bater em alguma coisa e essa coisa vibrar em determinada frequência, ela emite um som, né? Algumas pessoas que têm o ouvido absoluto, eles conseguem identificar o som e saber exatamente em que nota, ou seja, em que altura de frequência aquela nota está. Para música, essa questão do ouvido absoluto, ela não é muito útil, tá? Por incrível que pareça, tá? Eu sei que vão ter as pessoas que discordam de mim, tudo bem, mas para música o ouvido absoluto ele não é muito útil. O útil, principalmente para a igreja, tá? Para o Ministério de Louvor, é o ouvido relativo, que a gente vai treinar aqui mais à frente, que é conseguir entender a diferença e a distância entre os graus ali, né? E as notas, saber qual a função daquela nota naquele momento, tá bom? E a nota, basicamente, então, é quando o som está sozinho. Então, pensando aqui numa voz humana, né? Quantos sons eu consigo emitir por vez na minha voz, né? Quando eu estou cantando ou quando eu estou falando? Geralmente é uma nota, tá? Que a gente tem essa sensação. Lógico que tem matérias mais avançadas ali da parte de harmônicos, da parte de canto polifônico, que às vezes a gente consegue estudar
uma ou mais notas na mesma pessoa, mas de modo geral, para o nível básico aqui, cada pessoa só emite uma nota de cada vez. Então, para eu montar, por exemplo, um acorde, né, que tem relação direta com a harmonia, eu preciso de pelo menos 3 ou mais notas, né, ou 3 ou mais pessoas montando. Aí é a divisão de voz, a questão do coral, né, na igreja, ou até mesmo o back vocal, né, no Ministério de Louvor. Então, os acordes, eles são a junção das notas executadas ao mesmo tempo, né? Então, quando eu tenho 3 ou mais notas executadas ao mesmo tempo, eu começo a ter uma montagem de acorde, tá? Então, isso faz parte da linha harmônica. Então, eu tenho uma linha melódica que dita que música é, né? Então, olha que interessante. Quando você escuta uma harmonia qualquer, um acorde qualquer, você não sabe que música é. Porque o acorde, a harmonia, ela varia. Eu posso ter a mesma música tocada em 300 versões diferentes, né? Que aí um músico mais apurado, mais fera, vai executar de uma forma melhor, com acordes mais apurados, ou posso tocar de modo mais simples, né? Mas a música, ela permanece a mesma. Então eu mudei a linha harmônica, mudei a forma de pensar harmonicamente, mas a música é a mesma. Então, quando eu faço a melodia de Parabéns para Você, só de você ouvir, né, ainda que eu não esteja cantando a letra, você já reconhece a música, né? Ó. Tan, 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 tan. Então, a linha melódica é o que a gente chama, a melodia é a rainha, né? Ela que determina que música que é que a gente está tocando. Então, toda hora a gente vai voltar no nosso curso e falar, olha, para onde que a melodia está indo? O que eu estou tocando nesse momento de melodia para poder montar o campo harmônico de modo harmônico, né? Aqui uma redundância aqui. Então, a melodia, ela tem uma sequência de notas, né? Ou uma sequência de intervalos, mas que estão montando uma linha melódica, que vai determinar para a gente que música que é. Enquanto o acorde e a harmonia está mais relacionado ao todo, né? Mas também ao acompanhamento. Por exemplo, um violão, quando ele está tocando batido, né? Ou um teclado, quando está acompanhando alguém cantar, quem está cantando está fazendo a linha melódica, e o teclado, o violão, o contrabaixo está fazendo a linha harmônica, né? Para essa pessoa. E a parte rítmica, que tem relação direta com os instrumentos percussivos, né? Tem relação com a parte percussiva. Tá bom? Então, a gente está falando aqui de bateria, a gente está falando de tambores, né? Que é a parte que vai trazer os ritmos para nós. A gente não pode confundir ritmo com velocidade, né? Da mesma forma que eu tenho forró rápido, eu tenho forró devagar, né? Do mesmo jeito que eu tenho aquele forró pé de serra mais rápido, eu tenho o forró shot, que é um forró às vezes um pouco mais lento, né? Então a velocidade é diferente, vou colocar aqui, ó, velocidade é diferente de ritmo, tá? Eu posso ter ritmos mais rápidos, ritmos mais lentos, tá? Com o mesmo ritmo. Então, quais são alguns ritmos que a gente pode colocar aqui para poder ilustrar aqui a forma de executar, tá? O samba, o rock, acaba sendo um ritmo também, né? E às vezes a questão de ritmo, ela se confunde um pouco com estilo, né? Por exemplo, hoje em dia é muito usada a questão do gospel, né? O gospel não é ritmo, né, pessoal? É um estilo de música voltado à congregação, né? À igreja, que tem uma relação religiosa, tá? Com relação a esse estilo musical. Então, dentro do samba, eu tenho diversos ritmos diferentes, né? Partido alto, e por aí vai, tá? Então eu tenho, dentro do rock, mesma coisa, eu tenho rock blues, eu tenho às vezes uma batida de pop rock, né? Eu tenho uma valsa, eu tenho, bom, são inúmeros aqui, né? Merengue, salsa. Então isso tem a ver com ritmo, né? O ritmo, ele tem uma relação direta com o corpo humano, tá? O que eu quero dizer com isso? A depender do ritmo, quando você começa a fazer ali um samba, alguém já vai começar a sambar. Já desperta no ser humano uma vontade. Quando você monta ali uma valsa,
já remete ali aquele aniversário de 15 anos, uma dança ali de 15 anos, né? Danças de salão são todas geralmente ritmos dançantes, né? É tango e por aí vai, tá? Então essa parte rítmica percussiva, a gente vai falar bastante sobre isso, talvez não nesse início, tá? Mas a gente vai falar sobre leitura de partitura rítmica, divisão de compassos, né? As figuras rítmicas para execução na igreja, no Ministério de Louvor, como identificar um compasso, como saber como fazer a marcação, em que momento que a caixa da bateria marca, o bumbo, para a gente poder estar pensando focado. Vamos lá, de novo, nosso objetivo é igreja, Ministério de Louvor, execução do Ministério de Louvor, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado aí por ter prestado atenção nessa primeira aula. Um abraço.